Olá, povo de Deus, 2 de abril, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A nossa reflexão de hoje é a partir de Mateus 21, de 1 a 11, Isaías 50, de 4 a 7, Filipenses 2, de 6 a 11, Mateus 26, 14 até 27, 66. O Domingo de Ramos tem duas partes bem distintas. A primeira, que revive a entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho e aclamado pela multidão, com um refrão que mostra bem o equívoco sobre sua pessoa. Hosana, filho de Davi, ainda confundido com um dos profetas, um profeta que vem de Nazaré da Galileia. O povo não consegue ver em Jesus o Filho de Deus, o próprio Deus que caminha no meio de nós. Segundo o profeta Zacarias, o Messias seria mesmo justo e pobre. Diz ele: dance de alegria, cidade de Sião, grite de alegria, cidade de Jerusalém, pois agora o seu rei está chegando justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado no jumento, no jumentinho, filho de uma jumenta. Esse é o rei aclamado pela multidão. Vem humilde e consciente de sua missão, assumida das ruas de Jerusalém até a cruz. A segunda parte, a missa propriamente dita, apresenta a leitura de Isaías 50, de 4 a 7. O segundo Isaías tem no seu conjunto 4 poemas ou cânticos, conhecidos como Cânticos do Servo Sofredor. Hoje temos o terceiro deles. A missão do servo é aqui apresentada como encorajamento aos fracos e abatidos. Para isso não há resistência ao que o Senhor lhe pede e não recua diante das dificuldades e ataques dos adversários. Quem o acusará se o seu advogado é o próprio Deus? Os adversários serão apanhados na mesma armadilha que lhe tinham preparado. É evidente a ligação que os cristãos mais tarde fizeram entre o servo sofredor e Jesus. Filipenses 2, de 6 a 11, Paulo se serve de um cântico conhecido para mostrar qual é o evangelho da cruz, o evangelho autêntico, e apresenta em Cristo o modelo da humildade. Embora tivesse a mesma condição de Deus, Jesus esteve entre nós como um homem que abriu mão de suas prerrogativas divinas, e como homem revelou uma vida totalmente em obediência ao Pai. Nosso hino de hoje apresenta 2 movimentos, um de descida e outro de subida. Na descida, Jesus se fez igual a qualquer ser humano, se fez escravo, humilhou-se, sendo obediente até a morte de cruz. Na subida, o movimento foi comandado por Deus Pai, que exaltou Jesus acima de tudo, dando-lhe um nome acima de todos os nomes, e merecendo a reverência de todos e o reconhecimento que ele é, de fato, o Kyrios, o Senhor. Nessa perspectiva, Jesus é o modelo para todos os que pretendem segui-lo. Mateus 26, 14 até 27, 66. Todos os evangelistas têm o seu relato sobre a paixão de Cristo, muito parecido no essencial, mas cada um tem seus elementos próprios. E na leitura de hoje, a paixão segundo Mateus é rica de detalhes importantes, que não nos permite, nesse espaço tão curto, explorá-los na sua totalidade. Vou apenas tratar de alguns pontos exclusivos de Mateus. Primeiro, durante a última ceia, frente ao relato da traição, todos os discípulos lhe perguntam: serei eu, Senhor? Por que todos duvidam? Por que não reagiram quando ficou claro que seria Judas o traidor?
A realidade é que Judas nunca se envolveu inteiramente no seguimento de Jesus. Em todo caso, temos que nos perguntar hoje também, consultando nosso coração: serei eu, Senhor? O autor quer que não tenhamos falsa segurança. Não basta ter práticas religiosas, ser batizado, frequentar a igreja. É preciso mudar de vida profundamente. Segundo ponto, reação de Jesus frente à violência. Jesus proíbe o uso de armas no relacionamento humano. Todos os que usam a espada, com a espada perecerão. Depois de Jesus, os cristãos entenderam bem que não deveriam usar as forças das armas, pois com Jesus aprendemos que somos portadores da paz. Alguém que tivesse uma arma em casa, na igreja primitiva, não era admitido nem para o batismo. A opção cristã é preferir morrer como mártir que matar. O terceiro ponto específico de Mateus é o sonho da mulher de Pilatos e a lavagem das mãos deste. Porém, Pilatos não teve força para conter a fúria da multidão. Quando Pilatos, ao lavar as mãos, diz: eu não sou responsável pelo sangue deste homem, este é um problema vosso, o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. O sonho da mulher de Pilatos e sua lavada de mãos põe em evidência que a culpa é dos judeus. Uma interpretação fundamentalista levou os cristãos a alimentarem ódio contra o povo judeu, com consequências terríveis. Inclusive, o Holocausto pesa também sobre os cristãos. Mateus quer nos mostrar que não devemos nos afastar de Jesus e de sua proposta. O quarto ponto é uma série de fenômenos que aconteceram no momento da morte de Jesus. Não podemos confundir os planos. É claro que há uma distância entre o real e o simbólico. No meio de tantos símbolos está o véu rasgado no templo. Esse véu separava o povo de Deus, pois somente uma vez ao ano o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. É claro que o véu continuou lá, mas seu sentido foi totalmente mudado, permitindo ao povo o contato direto com Deus. Depois do Calvário, podemos contemplar o rosto amoroso de Deus para sempre. Temos também o terremoto, que nos lembra várias vezes que a terra tremeu em experiências de Deus dos antigos. Aproximar-se de Deus é, sem dúvida, uma ocasião de fortes terremotos em nossa vida. Ainda temos os túmulos que se abrem e os defuntos saem, nos lembrando a ressurreição. Aqui Mateus nos lembra que Jesus desceu nos interiores, no Sheol ou Hades, para salvar também os que viveram antes dele. O sacrifício de Cristo tem também um valor retroativo. O quinto detalhe é a morte de Judas. Ele vendeu Jesus em 30 moedas de prata. Depois arrependeu-se, quis devolver as moedas e foi se enforcar. Os sumos sacerdotes não quiseram ajudar Judas no seu arrependimento. O final de Judas é mesmo um mistério, pois há outra versão. Judas comprou um campo com dinheiro manchado de sangue e neste campo ele caiu de cabeça e se esborrachou. As duas versões são dramáticas sobre o fim de Judas, mas não há um consenso. Podemos dizer que o julgamento definitivo cabe apenas a Deus. O exemplo de Judas serve como alerta para todos nós.
A segurança no sepulcro de Jesus é o sexto detalhe próprio de Mateus. Frente ao anúncio de Jesus que ressuscitaria no terceiro dia, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e pediram segurança no túmulo de Jesus, alegando que os discípulos podiam roubar o corpo e dizer ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pilatos lhes garantiu uma guarda e eles foram reforçar a segurança do sepulcro. Lacraram a pedra e montaram guarda. Pensaram que era o fim. Mas para nós que cremos, não há pedra que possa pôr fim a uma história de amor, sinal de vida que transcende essa nossa mortal existência. Estamos apenas começando essa semana que vai nos levar a vivenciar o mistério de Cristo, passando com ele da cruz à feliz ressurreição. Um beijo no seu coração.